Hoje você vai aprender, na prática, como funciona o ConfUI, uma das ferramentas mais poderosas de inteligência artificial para a criação de imagens e vídeos. Fica comigo até o final desse vídeo e com certeza você não vai se arrepender. Hoje eu vou te ensinar como funciona o ConfUI, detalhe por detalhe, para que vocês consigam entender da melhor forma possível. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, porque isso incentiva muito a gente a trazer mais conteúdos como esses aí. Beleza? Bora lá! Fala galera! Nessa aula, para vocês entenderem melhor como funciona o ConfUI, eu vou abrir o workflow que a gente utilizou para gerar imagem na aula anterior, tá bom? Então eu vou vir aqui em Templates, vou vir aqui em Image, vou vir aqui em Flux, vou digitar Flux, vou descer aqui, rolar um pouco para baixo, e foi exatamente esse workflow aqui que a gente utilizou para gerar a nossa imagem na aula anterior. Então vou clicar nele aqui, ele vai abrir, e para vocês entenderem melhor, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em Unpack Subgraph. Ele vai dividir aqui em vários bloquinhos, e para organizar e ficar mais fácil de entender, eu vou clicar, arrastar aqui para baixo, esse aqui eu vou clicar e arrastar um pouquinho para a esquerda, esse aqui para a direita, e esse aqui eu vou subir e deixar ele aqui. Aí esse aqui eu vou expandir. Geralmente quando o Node está assim, é só clicar aqui na bolinha dele, ele expande, tá bom? Vamos lá. Cada bloquinho desse aqui a gente chama de node. E cada node desse aqui carrega uma função em específico. Por exemplo, esses três aqui, eles são os modelos que a gente está utilizando. Esse node aqui é responsável pela resolução da imagem que a gente vai gerar. Esses nodes aqui são responsáveis pelo prompt que a gente vai colocar aqui. Já esse node aqui, que é o KeySampler, ele recebe a informação de todos esses nodes para poder processar a nossa imagem. Já esse aqui, que é o VadeCode, que é esse node, ele é responsável por revelar a nossa imagem, e o Save Image, ele salva a nossa imagem. Ele mostra a nossa imagem aqui e salva ela, tá bom? Então, quando todos esses nodes estão interligados, eles criam o que a gente chama de workflow. Então, a gente pode salvar workflow, exportar workflow e importar workflow para dentro do nosso ConfUI. Por exemplo, se eu quiser salvar esse workflow do jeito que ele está aqui, eu vou apertar Ctrl S e eu posso escolher o nome que eu quero salvar, vou chamar aqui de teste aula, aperto Confirm, e se a gente vier aqui nessa abinha e dar um clique, a gente vai ver que ele salvou aqui o nosso workflow aqui pra gente. Então, se eu criar aqui uma nova aba do zero e eu clicar aqui, ele já vai abrir o exato workflow do jeito que estava. Vou fechar aqui tudo de novo, ó. Vou criar um aqui do zero para ficar mais fácil e vou dar um clique. Pronto. Ele já vai abrir do exato jeito que a gente salvou, tá vendo? Ele já salvou pra gente. Porém, a gente também pode exportar esse workflow. Só vir aqui em Graph, Export, a gente pode escolher o nome, pode deixar o mesmo nome, mas para diferenciar e ficar mais fácil, eu vou colocar aqui no final Export, e ele vai exportar isso aqui para nossa aba de downloads, bem aqui no nosso Explorer. Então, por exemplo, se eu fechar tudo isso aqui novamente e criar uma aba do zero, eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar para cá. Ele já vai trazer o workflow do exato jeito que a gente exportou. Ou seja, a gente pode pegar workflows que tem aí pelo YouTube, pelo GitHub, por comunidades no Discord, ou até mesmo pedir para o ChatGPT criar workflows para a gente, e a gente pode importar aqui e já colocar o prompt para gerar as nossas imagens. Esse que é o bom do ConfUI, né? A gente pode simplesmente estar importando aqui os workflows e baixar os modelos e pedir para gerar a imagem do jeito que a gente quiser. Só que tem um detalhe aqui em específico. Tem modelos que são muito mais otimizados, né, e leves, e que usam muito menos VRAM, e que conseguem gerar imagens e vídeos com muito mais velocidade e eficiência para a gente, bom? E tem workflows que são muito mais simples e conseguem gerar o mesmo resultado ou gerar até mesmo um resultado melhor. Por exemplo, os workflows do tipo Flux, né, principalmente esse aqui que a gente está usando, o FluxCrea, eles precisam de 3 modelos para gerar as imagens, ou seja, eles precisam de 3 nodes, que são esses aqui, né? Que é o node de modelo, que é o Diffusion Model, o node de modelo, que é o de Clip, né? Que é para interpretar o nosso prompt aqui, e o LoadVay, que é para converter a nossa imagem, que é conectado exatamente aqui no Decode, tá? Mas tem workflows que a gente vai precisar utilizar um único node, né? Através de um único modelo, que já vai vir com essas 3 funções. Nessa aula, para vocês entenderem melhor, eu vou utilizar um workflow que eu deixei aqui separado para vocês, que é um workflow que eu utilizo bastante, é esse aqui, que utiliza um outro modelo chamado Z Image Turbo. Ele é mais eficiente, é mais rápido, usa menos VRAM,
tá bom? Então a gente consegue criar imagens com muito mais fluidez utilizando ele. Para utilizá-lo, eu vou simplesmente fechar tudo isso aqui. Opa, vou criar um do zero, tá bom? Uma nova aba aqui do zero. Vou pegar esse workflow, eu vou deixar ele aqui disponível para vocês na descrição. Vou clicar, segurar e arrastar para cá, tá bom? Eu já deixei ele todo bonitinho aqui para vocês entenderem, tá bom? Tem até um prompt para gerar uma imagem aqui. E para vocês utilizarem ele, vocês vão ter que baixar os modelos que estão aqui, tá bom? A gente tem esse modelo de 10 GB, que já é muito bacana, que é o que a gente vai estar utilizando aqui. E tem esse modelo de 20 GB, que é mais pesadinho, gera uns resultados melhores, mas ele é mais pesado e custa mais VRAM. Então, eu vou clicar aqui para baixar ele, esse aqui que a gente vai utilizar, que é o de 10 GB. Se vocês quiserem, podem baixar os dois, mas eu vou clicar para baixar só esse aqui. Ele automaticamente já vai baixar aqui para a gente. Quando ele terminar de baixar aqui o nosso modelo, a gente simplesmente vai abrir aqui a página de downloads, tá bom? Vem aqui, pegar o modelo, Ctrl X e vai vir e colocar ele exatamente nessa pasta onde o nosso ConfUI está instalado. Como a gente criou um atalho na aula anterior, só vim aqui, ó, ConfUI Windows Portable, que é o atalho que a gente criou, ConfUI, ele está bem aqui nessa pasta, ó, Models. Vamos vir aqui, ó, baixando, Models. Nessa pasta aqui, Checkpoint, ó, ConfUI, Models, Checkpoint. Então, a gente vai vir aqui em Checkpoint e vai dar um Ctrl V aqui, beleza? Vai colocar ele aqui dentro dessa pasta. Lembrando que eu não vou fazer isso porque eu já tinha baixado ele, já tinha deixado ele aqui, né? Então, não vou precisar fazer isso. Mas você vai precisar, beleza? A não ser que você já tenha instalado. E o que que acontece? Esse workflow aqui, como vocês podem ver, como eu falei, ele utiliza um único modelo que já vem com a saída de model, clip e veio. Já no anterior, que era o Flux, a gente tinha que utilizar um node para cada um desses, tá bom? E esse modelo, ele é muito bom. Vocês verem, eu vou até criar aqui um prompt para vocês verem a eficiência desse modelo. E esse workflow também é muito otimizado, ele gera imagem muito mais rápido. Vou criar um prompt para vocês entenderem, vou no DeepL. Crie uma imagem realista de uma criança ruiva abraçando um cachorro beagle em um lindo jardim. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colocar aqui no meu prompt, Ctrl V, vou clicar aqui para ele tirar essa abazinha que está me incomodando e vou apertar aqui em Run para ele gerar a imagem para mim. Olha como ele gera bem rapidinho a imagem. Bum! E olha a qualidade disso aqui. Galera, isso aqui tá muito melhor que as imagens que são geradas pelo Flux. Olha a qualidade disso aqui. E esse modelo ele é muito mais otimizado, muito mais rápido, custa menos VRAM. É óbvio que esse workflow ele foi totalmente setado aqui para funcionar de uma maneira mais leve e inteligente. E eu vou explicar para vocês aqui muito melhor como tudo isso aqui funciona. Eu vou colocar outro prompt aqui, porque esse workflow, cara, ele é tão bom que ele gera tanto imagens aqui de pessoas mais realistas, como imagem de qualquer outra coisa. Por exemplo, vou pedir para ele gerar aqui um robô, pra vocês terem noção. Crie uma imagem realista de um robô no estilo de um robô dentro de um laboratório no estilo cyberpunk com uma iluminação dramática. Vou pegar o prompt, que é esse aqui, tá bom? Jogar para cá, Ctrl V. E olha só, ele gera imagens de uma maneira bem realista, né? E eu vejo que ele tem várias possibilidades de geração aqui de imagem. Eu, geralmente, para gerar imagens, eu utilizo esse workflow aqui, porque para mim ele é o que eu mais gostei. Olha só aqui a qualidade da imagem que ele gera, velho. Viu só? Cara, isso aqui é sensacional. Mas eu vou debrulhar isso aqui para vocês entenderem como que isso tudo funciona, tá bom? Eu vou criar aqui uma aba do zero para a gente gerar imagens aqui no ConfUI. Primeiro, a gente precisa de um node para selecionar o tipo de modelo que a gente quer. Então, como a gente vai utilizar aqui use Image Turbo, que é esse modelo, eu vou dar 2 cliques e vou digitar aqui checkpoint e vou carregar aqui esse load checkpoint. Diferente do Flux, que a gente precisa de 3 nodes para selecionar um modelo, um clip e um veio, o checkpoint já vem com essas 3 funções, tá bom? Só que ele só funciona com determinados tipos de modelo. Então, colocando aqui o checkpoint, eu vou clicar aqui para selecionar o modelo que eu quero. Eu vou colocar aqui esse FP8, que ele é mais leve, tá bom? E a gente vai precisar selecionar 2 nodes
para carregar os nossos prompts, que é onde a gente vai digitar o nosso prompt. 2 cliques aqui e vou digitar aqui clip, vou selecionar esse aqui, Clip Text Encode, é aqui onde eu vou colocar o meu prompt, tá bom? E só que eu também preciso colocar um prompt negativo, onde eu posso digitar o que eu não quero que seja gerado na imagem. Como eu não vou precisar digitar o que eu não vou querer que não seja gerado, eu vou dar 2 cliques aqui e vou digitar conditioning zero out, que é isso aqui. Isso vai servir como nosso prompt negativo, tá bom? Eu também vou precisar de um node para selecionar a resolução da imagem que eu quero. Então, eu vou dar 2 cliques e vou digitar aqui empty, que é esse aqui, ó, empty SD3 latent image, bom? Aqui eu vou selecionar a resolução da imagem que eu quero, bom? E eu vou precisar de um node para processar tudo isso aqui, para receber todas essas informações e processar a minha imagem, que é o KeySampler. Vou dar 2 cliques, vou digitar KeySampler. E vocês vão ver que ele vai receber todas essas informações, beleza? Então, vou conectar aqui o meu load checkpoint, ó, model, aqui. Vou conectar o clipe dele exatamente nisso aqui e vou conectar o meu clipe exatamente no condition zero out. E agora eu vou conectar a saída do meu clip text encode no positivo e o zero out, que é esse aqui, eu vou conectar no negativo. Bom, isso aqui eu vou, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou deixar verde e isso aqui eu vou deixar vermelho. Ou seja, o verde vai no positivo e o vermelho vai no negativo. Agora eu preciso selecionar a resolução da imagem, né? Conectar a resolução da imagem que eu quero. Eu vou clicar aqui nesse Empty Latent Image e vou conectar aqui em Latent. Agora eu posso colocar o meu prompt aqui e ele vai processar a minha imagem, né? O meu sampler vai processar a minha imagem aqui. Porém, para que a minha imagem seja revelada e seja salva, eu vou precisar dar 2 cliques aqui e colocar um node de Vade Code. Ele vai decodificar o que vai sair do meu sampler, conectando ele aqui, e vai revelar a minha imagem, e eu vou pegar aqui o meu load checkpoint e vou simplesmente conectar ele no Vade. E agora, se eu simplesmente colocar aqui o node de Save Image, vou aumentar ele aqui, e eu simplesmente conectar, né, o meu decode nele aqui, o prompt que eu colocar aqui vai simplesmente ser processado pelo meu sampler e ele vai gerar exatamente o que eu quero. Bom, é assim que o ConfUI funciona, tá? Só que tem alguns segredinhos para vocês entenderem aqui a malícia do ConfUI. Eu vou deixar eles mais perto daqui um do outro. E olhem só, eu vou colocar aqui um prompt para ficar mais fácil de vocês entenderem. Crie a imagem de um pássaro em um galho de árvore. Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V e aperto Run. Vocês vão ver, ele vai demorar um pouco mais para gerar. E eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Espero ele terminar de gerar aqui. Olha só, ele acabou gerando essa imagem aqui pra gente, e essa imagem, ela demorou um pouquinho a mais para ser gerada do que o normal, tá? O que que faz uma imagem demorar a ser gerada? O tipo de modelo que você está utilizando, tá bom? E como o seu sampler está configurado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, selecionar o modelo. A gente selecionou esse aqui, ZImage Turbo FP8. Ele é um modelo mais leve, então ele vai gerar mais rápido a imagem. Segunda coisa que a gente vai ter que fazer, configurar o nosso sampler. Pessoal, essa parte aqui se chama de steps, é a quantidade de qualidade da nossa imagem. Quanto maior isso aqui, mais qualidade a nossa imagem vai ter, porém ela vai demorar mais para ser gerada. Quanto menor isso aqui, menos qualidade ela vai ter, porém mais rápida ela vai ser gerada, tá bom? Então, assim, com esse modelo aqui, que é o ZImage Turbo, a gente não precisa de uma quantidade de steps tão altas aqui, como, por exemplo, 20 steps. A gente pode colocar muito bem 5, ele já vai gerar uma imagem bacana. E esse CFG, geralmente, a gente deixa em 1, não precisa colocar valores muito altos. Só se a gente estiver utilizando uma quantidade de step muito alta. Mas deixa isso aqui em 5 e isso aqui em 1, e vocês vão ver que ele vai gerar a imagem bem mais rápido agora. Veja só, vou dar um clique aqui em Run, olha só, já está carregando bem mais rápido, viu só? Ele gerou a imagem bem mais rápido. Não gostei da geração? Eu posso clicar aqui em Run novamente, e ele vai gerar uma nova imagem de pássaro para mim. O que vai definir é a quantidade de steps que você está utilizando. Quanto maior o número de steps, mais qualidade, porém demora mais, tá? Vou colocar aqui novamente, ó, o CFG geralmente deixa em 1, tá? Que é isso aqui. Só se você estiver utilizando uma quantidade muito grande de steps, como por exemplo 30 ou mais. Às vezes, quando a gente está utilizando 20, a gente pode até aumentar aqui o CFG, mas ele não é tão importante. Eu vou aumentar isso aqui a 20. Você vai ver que ele vai gerar com muito mais qualidade, como ele estava gerando antes, e vai demorar mais para ser gerado. Está demorando mais, tá vendo? Mas você vai ver que ele vai criar uma imagem agora de pássaro com muito mais detalhe, muito mais fiel. Ele gerou aqui, sinceramente para mim, eu não vi muita diferença.
às vezes ele mostra muito mais detalhe, porém, aqui, ele criou essa imagem aqui, a gente pode até aumentar aqui a quantidade de CFG para ver que vai realmente dar uma diferença, mas geralmente o CFG aqui a gente deixa em 1. Eu vou mudar aqui, vou colocar aqui, ó, CFG 30, e aqui eu vou colocar, sei lá, CFG 4. Vai demorar ainda muito mais, porém eu creio que ele vai colocar muito mais detalhe agora na imagem. Olha só, a gente viu aqui que a imagem ela já tem até mais detalhes. Essa nova imagem gerada está com muito mais qualidade. Isso porque a gente aumentou a quantidade de steps e o CFG. Porém, galera, essa que é a primeira lição. Escolher os modelos corretos e configurar o sampler, que é definir a quantidade de steps e de CFG que tem aqui, de CFG. Então, assim, com esse modelo aqui, que é o ZImage Turbo, pessoal, a gente não precisa utilizar uma quantidade de steps muito alta. A gente pode utilizar simplesmente uma quantidade de steps baixa e de CFG também. Para vocês terem uma noção, eu não vejo muita diferença de qualidade quando eu coloco aqui, por exemplo, 5 steps e aqui 1. O que eu recomendo é vocês deixarem isso aqui, os steps, entre 5 e 9 e o CFG aqui sempre em 1. Ele vai gerar a imagem muito mais rápido e com a qualidade bacana. Olha só, gerou muito mais rápido. Isso aqui já tá uma qualidade de imagem legal. Não precisa colocar aqui 20, 30, tá ligado? Steps e colocar uma quantidade de CFG alta. Não. Só colocar isso aqui desse jeito. Então a primeira lição é definir a quantidade de steps e o CFG. Outra coisa que vale a pena vocês testarem e modificarem é o tipo de sampler e de scheduler. O sampler em Euler, esse aqui que está aqui, é o sampler padrão do que vem aqui já no node de Key Sampler do ConfUI. Então vale a pena você poder trocar ele. Geralmente, em alguns casos, eu sempre deixo ele aqui no padrão, mas eu posso também trocar ele aqui para, clicar e trocar para DPMPP2M, que é um tipo de sampler um pouco mais inteligente, mais otimizado, porém ele pesa um pouquinho mais. E aqui eu posso deixar ele em Simple, ou às vezes eu altero ele e deixo ele aqui em CGM uniforme, porém, com esse node aqui, de checkpoint, eu costumo deixar ele aqui em beta, que também dá um resultado legal. Mas isso são testes que vocês devem fazer. Tá? Vocês podem deixar no padrão como estava, ou gerar uma nova imagem, testar colocando essas duas opções. Tá bom? Eu vou clicar aqui em Run, ele gera uma nova imagem para mim. Ó, ele já gerou aqui uma nova imagem. E é isso, galera. Mas eu também posso otimizar esse workflow, tá bom? Inserindo mais coisas nele. Mas o básico do básico do básico do ConfUI é esse aqui. Vocês podem ver que nesse workflow eu utilizei esse node aqui de Sampling Aura Flow. Aqui, ó. Coloquei esse aqui, ó, Model Sampling Aura Flow. Para quê? E conectei aqui o meu modelo nele e depois conectei ele em model aqui no meu Key Sampler, né? Eu deixei o valor dele aqui, se eu não me engano, em 3 ou 5. Deixa eu ver. Deixei aqui em 3. Não precisa disso aqui. Mas para que a gente utiliza? Só para otimizar, né? Para fazer algumas otimizações, né? Para ele... Porque esse node aqui, ele meio que altera a forma em que o modelo gera a imagem. Algumas pessoas utilizam isso aqui, mas sinceramente não precisa. Mas eu utilizo ele porque eu vejo que muitas pessoas utilizam ele para isso. Tem alguns casos em que eu utilizo aqui, eu vejo que ele realmente dá uma otimizada, né? Mas como eu falei, ele é mais para alterar a forma em como o modelo gera a imagem. Outra coisa importante, galera, são esses dois parâmetros aqui, seed e control after generation, tá bom? O que acontece? O seed é meio que como se fosse o número da imagem que a gente acabou de gerar. E o randomize é para a gente estabelecer se ele vai querer que ele gere outra imagem. Por exemplo, se eu clicar aqui em Run mais uma vez, ele vai gerar mais uma imagem diferente para mim, de acordo com o prompt que está aqui, né? Vai criar outro passarinho para mim. Porém, né? A gente acabou de ver aqui que ele criou outro passarinho. Porém, se eu voltar para cá e eu deixar isso aqui em Fixed, vou até copiar esse número, eu apertar aqui em Run, ele vai criar outro passarinho, né, mesmo com o número aqui, mas se eu clicar em Run de novo, ele não vai criar outra imagem, tá vendo? Ele travou nesse seed aqui, porque ele tá entendendo que não é para ele gerar outro número, não é para gerar outra imagem. Então tem esse detalhezinho aqui, beleza? Que é muito importante também. Mas é isso, galera. É isso aqui que é a base do ConfUI. Tá vendo? A gente sempre vai precisar disso aqui. Vai precisar de um modelo, de prompt, de outro node para estabelecer a resolução, do sampler para processar tudo e a gente configurar ele
da melhor maneira possível e do decode, né, para revelar a imagem do save para salvar a nossa imagem, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Na próxima aula eu vou abordar mais outros assuntos, falar mais sobre esse modelo aqui, tá bom? Outros tipos de workflow que a gente pode estar utilizando para alterar a imagem, gerar novas imagens, muito mais coisa, mas é isso. Não se esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e espero vocês para a próxima aula.